Ótimo, estamos começando mais um shiur, senta aqui lá vem história. E a verdade é que quando eu estava preparando a historinha de hoje, a historinha que a gente vai ver hoje, eu estava seguindo um caminho, eu tinha visto algumas explicações, mas aí eu acabei tendo que um tipo de epifania sobre o sentido, o ponto dessa história. Eu acho que essa é uma das histórias principais que a gente vai conhecer aqui. Principais porque ela toca num ponto muito central do judaísmo em si, quem é judeu. Já vamos chegar lá, já vamos ver o que aconteceu, porque essa historinha é tão importante. E a verdade é que essa história é a história de Hillel Zaken, e ela aparece, na verdade, logo depois na Gemara, logo depois daquela história dos caras que tentaram provocar Hillel, deixar ele nervoso e não conseguiram. Logo a Gemara, na continuação, conta essa história para mostrar a diferença entre Shammai e Hillel na forma como eles recebiam as pessoas. A gente vai ver a historinha, o que aconteceu exatamente, mas antes, só saber o que está acontecendo, um pouco de Reka, um pouco de conhecimento histórico da época. Na época de Hillel e Shammai, a gente se encontra no segundo Beit HaMikdash, em torno de 100 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, e já nessa época, até um pouquinho antes, começam a aparecer os conhecidos Tzdukim. Tzdukim é um grupo de pessoas que eles acreditavam somente na Torá escrita e não na Torá oral. Já já a gente vai entender melhor o que é a Torá escrita, o que é a Torá oral, qual a diferença entre os dois, mas começa a aparecer dentro do povo judeu um grupo de pessoas que acredita parcialmente na Torá. Não em toda a Torá, somente parcialmente, em parte dela. Bom, a nossa historinha vai contar sobre 3 pessoas que buscaram Leit Gayer, 3 pessoas que quiseram se converter. Elas vieram primeiramente para Shammai. Quando Shammai não aceitou essas pessoas foram para Hillel, e Hillel sim aceitou eles. Mas como a gente vai ver hoje somente a primeira história. Cada um desses convertidos, cada uma dessas pessoas que buscavam a conversão, eles colocam Tnaim, condições para se converter. Eles não querem simplesmente se converter, eles têm aqui alguma opinião por trás, eles têm alguma ideia, que eles falam, olha, eu estou disposto a me converter com a condição de que A, B e C, como a gente vai ver hoje na historinha. Então vamos lá, a gente vai ler hoje só a primeira história, porque a primeira história ela tem um dos assuntos principais, um assunto muito importante, e na continuação vamos ver o que isso nogueia, o que isso tem a ver com a gente, porque esse assunto é tão importante. Então vamos lá, vamos colocar aqui para a gente a historinha, certo? A nossa famosa historinha aqui, com pontinhos, tudo bonitinho, tudo em ordem. Essa historinha aparece em hebraico na Gemara, mas o hebraico da Gemara às vezes mistura um pouquinho de outras línguas, então tem umas palavras em aramaico, mas tudo bem, a gente vai lendo devagar e entendendo o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Conta para a gente a Gemara a seguinte história. Essa Gemara se encontra em Masechet Shabbat, logo depois da história de Hillel e do cara que estava tentando provocar ele. Conta a Gemara para a gente a seguinte história. Tano Rabanan. Maaseh begoi echad sheba lifnei Shammai. Certa vez veio um goi, um não-judeu, para Shammai. Amar-lo e falou o seguinte, Kama torot esh lachem? Quantas torot vocês têm? Certo? Plural de Torá, Torá, torot. Quantas torot vocês têm? Amar-lo, Stein. Torá shebichtav e Torá shebel-peh. Olha, nós temos 2. Temos a Torá shebichtav, a Torá escrita, e a Torá shebel-peh. E a Torá aqui é transmitida oralmente. Hoje em dia, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, as duas são escritas, certo? A Torá escrita, originalmente, é o Tanakh, é o famoso Tanakh, Torá, Nevim e Ktuvim. Rashei Tevot dessas 3 palavras, Torá, Nevim e Ktuvim, formam Tanakh, Taf de Torá, Nun de Nevim, Kaf de Ktuvim, Tanakh. Então, toda a história do povo judeu, desde a criação do mundo, passando por Noah, Avram Avinu, a descida para o Egito, até todas as histórias que aparecem nos Nevim e nos Ktuvim, a época principalmente do primeiro Beit HaMikdash, e até o comecinho do segundo Beit HaMikdash, lá no livro de Ezra e Nehemiah, no começo do segundo Beit HaMikdash, mais ou menos há 2.400 anos atrás, acaba o Tanakh, porque o Tanakh ele é escrito baseado na profecia, e naquela época aparecem os últimos profetas, Nehemiah, Azariah, Nehemiah, Ezra e os últimos profetas. Isso é a Torá Shebichtav, isso é a Torá escrita. A Torá oral é principalmente o que a gente conhece hoje como Mishnayot, Gemarot, Midrashim. A Torá oral é um complemento da Torá escrita,
e ela tende principalmente a explicar a Torá escrita, ensinando as halachot, ensinando o comportamento judaico, ensinando basicamente o judaísmo, as halachot ligadas à Torá, não só o judaísmo prático das halachot, mas também tem na Gemara e tem nos Midrashim vários e vários conceitos judaicos sobre a fé judaica. Então, essa é a Torá escrita e a Torá oral. Só um exemplo que o Rambam traz. Na Torá escrita aparece, por exemplo, que nós temos a mitzvah de fazer a Sukkah. Uma vez por ano, no mês de Tishrei, a gente tem a mitzvah de Sukkah, aquela cabana. Porém, na Torá não está especificado o que é a Sukkah exatamente. Quantas paredes tem que ter, do que tem que ser feito o teto dela. E Bichlá, na Torá não está escrito que é uma cabana. A Torá fala, olha, façam uma Sukkah e sentem nela. Mas o que é a Sukkah exatamente? A Torá Shebel Peh, ela explica para a gente o que é a Torá oral. A Torá Shebel Peh, a Torá oral, explica o que significa isso que está escrito na Torá Shebichtav, o que é a Sukkah, o que é o Tefilin, o que é o Tzitzit, todas as mitzvot são explicadas na Torá oral. Então, esse Goi que queria se converter, perguntou para Shammai, olha, me diz, o que é, eu quero receber, quantas Torot vocês têm? Shammai respondeu 2, Torá Shebichtav e Torá Shebel Peh. Amar lo, falou o Goi, Shebichtav anima minecha, Shebel Peh anima minecha. Falou para ele o seguinte, olha, eu acredito na Torá escrita, porque ela está escrita, ela foi passada de geração em geração, um texto escrito, tudo bem, isso eu acredito em você, mas a Torá Shebel Peh, a Torá oral, que é passada de geração em geração oralmente, embora hoje a gente tenha tudo escrito, mas até 1800 anos atrás, nada era escrito, tudo era passado oralmente de rabino, de rabino para aluno, essa parte eu não acredito em você. Todas as explicações que vocês têm para a Torá escrita, parte eu aceito, parte não, eu decido como explicar a Torá. Eu quero explicar a Torá do meu jeito, não quero a sua forma de explicar. Os rabinos inventaram explicações, não acredito nessa tradição da Torá Shebel Peh. Eu quero me converter com a condição que eu aceito somente a Torá escrita. Certo? Isso daqui é basicamente a ideia dos tzdukim, mais conhecidos como Karaim, certo? Os Karaim são posteriores, mas eles são baseados na mesma crença. Os Karaitas, no Shiurim de Kuzar, a gente falou bastante sobre quem são os Karaitas, mas de qualquer jeito fala esse cara, olha, eu quero me converter com a condição de que eu aceito somente a Torá escrita e não a Torá oral. Shammai não gostou do pedido dele, Garbo ve'otzio benizifá. Gritou com ele, deu uma bronca nele, mandou o cara embora. Bom, não conseguiu se converter com Shammai, o que ele fez? Banifnei Hillel. Ele foi até Hillel. Gairei. Hillel, logo de cara, ouviu a condição, converteu o cara sem problema nenhum, aceitou ele do jeito que ele queria. Agora, tá bom, você quer se converter? Tá bom, pode vir. Quer só Torá Shebichtav? Fala Hillel, tudo bem, pode vir. Mas você precisa aprender a ler. Como você vai ler o Tanakh se você não sabe o Aleph Bet, se você não sabe o alfabeto hebraico? Então vem, amanhã de manhã, vem aqui, eu vou te ensinar o Aleph Bet, eu vou te ensinar o alfabeto para você poder estudar e entender a Torá. Yom Rishon amarlo Aleph Bet Gimel Dalet. No primeiro dia, ele pegou a lousa, falou, olha, esse daqui é o Aleph, esse daqui é o Bet, esse daqui é o Gimel, e ensinou ele o alfabeto hebraico. Aparentemente o cara aprendia rápido, em um dia ele aprendeu todo o Aleph Bet judaico, já sabia o som de cada uma das letras, com os pontinhos. Lemachar apichlei, apichlo. No dia seguinte, quando ele foi ensinar ele falou, olha, vem, vou te ensinar mais um pouquinho de hebraico, colocou ele sentado ali na sala de aula, escreveu a letra Taf na lousa e falou, esse daqui é o Aleph. Escreveu a letra Shin, falou, esse daqui é o Bet. Escreveu a letra Reish, falou, esse daqui é o Gimel. E assim ele ensinou o Aleph Bet ao contrário do que ele tinha ensinado no dia anterior. O desenho que antes ele chamou de Aleph, ele chamou de Taf, o que ele chamou de Bet, ele chamou de Shin, e assim ele inverteu totalmente as letras. Amarlo falou, aquele aluno, era um aluno inteligente, falou, mas espera aí, ontem você me falou diferente, ontem você me ensinou completamente ao contrário. Você falou que essa letra Taf, a última letra do alfabeto, é o Taf, que tem um som parecido com o T do português. E hoje você mudou? Você inverteu tudo? Como eu vou aprender a ler assim? Amarlo falou, ele lava lá e dedica samach, falou para ele o seguinte, olha, como você pretende conseguir ler hebraico? Como você pretende conseguir ler a Torá? Você está confiando em mim, certo? Você está confiando em mim que as letras que eu estou te passando, as letras que eu estou te ensinando, são as letras verdadeiras. É realmente o som que sai dessas letras.
De'al pe nam ismoch alai. Olha, se você confia em mim para aprender o Aleph Bet, para aprender o alfabeto e conseguir ler a Torá, confia em mim também na explicação da Torá, na Torá oral. E aquele guerreiro aceitou isso, aceitou o que ele falou para ele, e falou, olha, então eu aceito as duas Torot, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. E ele falou para ele, olha, se você confia que essa é a leitura correta do Tanakh, que sem saber o Aleph Bet você não tem como ler, está confiando em mim na forma de ler, na forma de escrever as palavras, na tradução das palavras, então confia em mim também na explicação delas. E o cara aceitou, ótimo, aceitou o que ele falou, aceitou agora as duas Torot, tanto a Torá Shelichtav, tanto a Torá Shebel-Peh, a Torá escrita e a Torá oral, fez uma conversão completa. Perfeito. A primeira pergunta que os Mefarshim trazem aqui é como Hillel aceitou ele? A priori está escrito que uma pessoa que se converte com a condição de que ele vai fazer tudo, menos uma coisa, uma mitzvah ele não está disposto, uma mitzvah ele não aceita, não é convertido. A conversão tem que ser feita completa, a pessoa tem que receber sobre si todas as mitzvot. Se ele aceita tudo menos uma, não pode ser convertido. Então, como ele recebeu ele, como ele aceitou ele, então Rashi já explica, Rashi fala o seguinte, olha, ele tinha certeza absoluta que ele ia conseguir convencer o cara. E ele estava confiante que ele ia conseguir fazer com que o cara aceitasse tanto a Torá Shebechtav quanto a Torá Shebel-Peh, aceitasse tudo. Então ele aceitou temporariamente, porque ele sabia que na continuação esse homem ia aceitar tudo. Ótimo. Semana passada eu fui no museu Beit HaTfutzot. Tem em Tel Aviv um museu conhecido como Beit HaTfutzot, ele mudou de nome para Anuam. É um museu que conta a história do povo judeu. É um museu muito, muito interessante, ele é bem tecnológico, investiram muito nesse museu. E eu fui lá conhecer, já tinha ouvido bastante sobre como é bem repleto, bem cheio, tem muita, muita coisa nesse museu. No andar de baixo tem sinagogas em vários lugares do mundo, tem uma maquete de cada sinagoga, algo bem, bem interessante realmente. E eu fui lá conhecer, fui ver o que tem lá. Assim que eu entrei no museu, a primeira coisa que tem são umas 7, 8 telas, umas telas grandes, do tamanho de uns 2 metros de altura, mais ou menos, e nessas telas vão passando vídeos de pessoas. Então, a guia que estava lá falou o seguinte, olha, a gente fez um cálculo para imaginar quais são os tipos de pessoas que existem dentro do povo judeu, certo? Tipos diferentes de pessoas, homens, mulheres, ashkenazim, faradim, israelense, russo, brasileiro, de todos os cantos do mundo, de todos os tipos e todos os estilos de pessoas possíveis, e a gente diminuiu isso o máximo possível para achar 21 representantes do povo judeu. A gente trouxe aqui número de 21 pessoas que podem representar o povo judeu de forma completa, de forma plena. Obviamente não é 100%, mas de forma geral a gente consegue representar aqui todo mundo. E a gente perguntou para cada um deles o que é ser judeu para você. O que significa ser judeu? E lá nas telas vai trocando. Tem 7 telas, tem 3 pessoas por tela, se não me engano, 21 pessoas. E cada um vai lá contando em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, o que é ser judeu para ele. E aí eu já comecei a ficar duvidoso sobre o museu. Porque quando você pergunta para alguém o que é ser judeu para você, você não sabe qual vai ser a resposta. Então, cada um lá deu uma resposta diferente. Uma das pessoas lá fala, olha, para mim, judaísmo, a verdade é que eu nasci numa casa não religiosa e com 30 anos eu decidi conhecer o judaísmo e hoje eu sou um rabbi reformista e eu peguei da Torá, peguei do judaísmo o que eu acho interessante, o que eu acho de legal e o resto eu deixei para fora. Ou seja, na hora que você começa a perguntar para as pessoas o que é o judaísmo para você, cada um vai ter uma opinião que nem sempre é a opinião que condiz com a Torá, com a Kadosh Baruch Hu, com Hashem, o que Hashem espera, o que Hashem define como judeu. Então, quando eu estava lá, eu continuei passeando no museu, e esse museu, ele bem puxa para o lado liberal do judaísmo, digamos assim, ele puxa para o lado pós-modernista, no qual cada um ele pode ter a visão dele do que é certo, do que é errado, do que define um judeu ou não define um judeu, do que é o judaísmo e não é o judaísmo. Então, tem lá aparece de várias formas o judaísmo liberal, religioso, reformista, conservador, todas as formas possíveis de judaísmo, sem julgamento. Um dos guias lá falou para o grupo que estava com ele, falou, olha, aqui a gente não dá respostas, aqui a gente só levanta perguntas. O que é o judaísmo? Cada um pode olhar aqui no nosso museu e decidir o que é o judaísmo para ele. O que é interessante, que nesse museu, eles começam a partir da destruição do segundo Beit HaMikdash.
A gente não encontra nada lá sobre, quase nada, talvez aqui e ali, por acaso, mas muito pouca coisa sobre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. O primeiro e o segundo Beit HaMikdash é a época que o povo judeu estava em Eretz Israel, eles tinham a profecia, eles tinham um centro religioso. Essa parte não aparece no museu, interessantemente. De qualquer jeito, quando eu saí de lá, eu parei para pensar realmente o que é o judeu. O que significa ser judeu? Não ser judeu na prática, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é quem é judeu? Se separar alguém na rua e perguntar para ele, me diz, quem é judeu, quem não é judeu? A resposta dele geralmente vai ser, olha, alguém que nasce de mãe judia, ele é judeu. Quem conhece um pouquinho da Halachá judaica sabe que o judaísmo passa de mãe para filho. Assim é passado o judaísmo, quem nasceu de mãe judia, ele é judeu. Outras religiões seguem o pai. Então, justamente faz pouco eu vi uma seguinte história com Rav Yitzhak Zilberstein, um rabino de Bnei Brak. Ele falou o seguinte, veio para ele uma família, veio para ele um avô, e falou, olha, minha filha se casou com um homem árabe, e ela é judia, obviamente o filho deles também é judeu, e faz pouco eles tiveram um filho, e eu queria muito que minha filha fizesse Brit Milá no filho. Tá bom que o marido dela não é judeu, mas o filho sim é. Eu convenci eles a fazer o Brit Milá. Ótimo, fizemos o Brit Milá. O problema foi na hora que a gente foi dar o nome da criança. Que nome se dá para a criança? Porque, embora o judaísmo passe por mãe, geralmente no dia do Brit a gente fala o nome da criança, filho de, e traz o nome do pai. Só que o pai, nesse caso, não era judeu. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente fala o nome dele ou não? E decidiram no Brit Milá, na hora que deram o nome da criança, chamar ele Ben Avraham, filho de Avraham, Avraham Avinu, patriarca, certo? Porque já que o pai não era judeu, eles não queriam entrar ali em bagunça, entrar em discussão, falaram filho de Avraham Avinu. Veio o pai, entendeu o que estava acontecendo e falou, olha, esse não é meu nome não é esse, porque vocês foram atrás de Avraham Avinu, esse não é meu nome. Explicaram para ele, olha, no judaísmo a religião passa através da mãe, e já que no caso você não é judeu, então o seu filho, a gente teve que puxar ele para Avraham Avinu para combinar com o nome. E o cara falou, olha, sinto muito, mas no islamismo a descendência passa pelo pai, certo? A descendência passa de pai para filho, a religião e a descendência passa de pai para filho, diferente do judaísmo. Fato é, completou esse homem que estava lá, o marido não judeu, fato é que meu pai é árabe, minha mãe é judia, e eu sou árabe, não sou judeu. Agora, quando o rabino ouviu isso, falou, olha, peraí, mas se seu pai não é judeu e sua mãe sim é, isso quer dizer que você também é. Ele falou, não. No islamismo se passa de pai para filho. Fato é, completou ele, no ano passado, quando teve a venda do Hametz de Pesach, quando precisavam vender o Hametz para Pesach, procuraram alguém para comprar, e eu fui lá, eu ajudei lá o pessoal, o rabino da cidade, e eu comprei todo o Hametz da cidade, comprei o Hametz de todo mundo. Ou seja, o cara que era Yehudi acabou comprando todo o Hametz. De qualquer jeito, quando você pergunta para alguém, olha, da onde, como o judaísmo é transmitido? De mãe para filho. Mas se for assim, isso significa que o judaísmo é, na realidade, um código genético. Se você tem o gene judaico, você é judeu. Então, como é possível se converter? Se o judaísmo é um código genético, se o judaísmo, ou seja, o ser judeu, é transmitido de mãe para filho, isso quer dizer que o ser judeu é um código genético. Então, como é possível alguém se converter? Por isso, a gente tem que entender que, na verdade, não. O judaísmo não é simplesmente um código genético, ele é um código de leis também. Alguém que decide receber sobre si mesmo as leis do judaísmo, ele decide receber sobre si mesmo todas as leis da Torá, está disposto a cumprir tudo isso, a fé do judaísmo, então ele se torna judeu. Ou seja, o judaísmo não é um código genético, o judaísmo é um código de leis. Quem está disposto a receber esse código de leis, ele pode se transformar em judeu. Mas isso causa problema na primeira situação, porque alguém que nasce judeu e não cumpre as mitzvot, ele é judeu ou não? Geralmente, a gente pensaria que, olha, o judeu é aquele que cumpre o judaísmo, igual o cristão é aquele que cumpre o cristianismo, o muçulmano é aquele que cumpre o islamismo, o capitalista é aquele que acredita e vive de acordo com o capitalismo, e assim com qualquer movimento e qualquer religião. Será que é possível ser judeu sem cumprir o judaísmo? Se, durante a conversão, a gente diz que a pessoa que decidiu receber sobre si mesmo as mitzvot, ele se tornou judeu, isso quer dizer que a definição de judeu é o cumprimento das mitzvot. Então, alguém que nasceu judeu, mas não cumpre, será que ele continua sendo judeu? Se é um código de leis,
Quem tem o código genético continua sendo judeu ou não? Então, eu fiquei meio que na dúvida nessa questão, certo? Não na dúvida completa, mas tentando definir. Como se define quem é judeu? Obviamente, esse é judeu e aquele também é judeu. Quem tem o código genético judeu, que ele nasceu de uma mãe judia, ou quem decidiu receber sobre si mesmo as mitzvot, os dois são considerados judeus. Então, como você define quem é judeu? Baseado num código de leis ou num código genético? Falar que são os dois fica um pouquinho pluralista. Tem várias formas de se tornar judeu, é um pouquinho complicado de definir isso. Por isso, a gente tem que subir para um plano metafísico. Para definir o Yehudi, não pode se basear simplesmente no plano físico, tem que ter algo metafísico, certo? Isso é a base do judaísmo, a existência de um mundo metafísico, no qual a gente é conectado com ele, a alma judaica. Então, o que define o Yehudi, na verdade, é aquele que tem uma alma judaica. E para chegar na Neshama, para chegar na alma judaica, a gente tem dois caminhos. O caminho de nascer assim, nascer Yehudi, e o caminho de escolha. O fato da pessoa ter nascido Yehudi ou o fato da pessoa escolher ser Yehudi. Ou seja, a gente pode alcançar essa alma seguindo dois caminhos diferentes. Isso eu acho que todo mundo que está aqui, talvez no Shiur, provavelmente concorda, certo? Tem duas formas de se tornar Yehudi, nascendo Yehudi ou escolhendo isso através da conversão. Muito bom. A pergunta é, onde a gente encontra isso na nossa historinha? A nossa historinha, quando eu estava planejando, preparando ela, de novo, eu tinha visto algumas explicações, mas de repente eu me toquei que essa grande questão de como definir o Yehudi e, consequentemente, como definir o judaísmo está justamente nessa historinha. Por quê? Provavelmente, a história que a gente tem na nossa frente nunca aconteceu. Tem quem diga que quando não aparece o nome dos personagens, de todos os personagens, isso significa que a história não é real. Chachamim, nossos sábios, escreveram na Gemara uma historinha, e nessa historinha eles querem passar para a gente uma mensagem. A historinha não aconteceu realmente. O principal ponto é a mensagem por trás da historinha, como a gente tem visto até agora. Às vezes são histórias reais, como a história de Abba Hilke, que a gente viu todo o comportamento dele diferente, tudo que ele fez no caminho para casa, que ele não deu bom dia, que ele pôs sapato na hora de entrar na água. Às vezes tem pessoas que o comportamento deles é a história em si. Então, realmente é uma história real. É isso que Abba Hilke viveu, é isso que ele vivia, e daqui a gente aprende. E às vezes nós sábios contam historinhas para passar mensagens. E as mensagens contadas numa historinha, elas atingem muito mais forte a pessoa, ela fica muito mais forte dentro da cabeça e o conhecimento é muito mais absorvido. Às vezes, quando alguém argumenta com você, ele vem com uma taná, com um argumento, ele te fala, olha, por que você falou isso e não fala diferente? A gente, na defensiva, muitas vezes a gente não está disposto a ouvir a opinião do outro lado. Mas quando você ouve uma historinha, e dentro dessa historinha são passados conceitos, são passadas ideias, a gente está muito aberto, muito mais disposto a receber. Por isso, quando a gente trata de crianças, por exemplo, quando a gente ouve uma historinha, a gente não tem um sinun, a gente não filtra o que está sendo ouvido, diferente de quando a gente tem uma conversa. Uma criança que senta na frente de uma TV, ou assiste um filme, ou às vezes até mesmo um adulto que faz uma coisa dessas, ele não tem um filtro naquele momento. Então, tudo que ele ouve, tudo que acontece lá na frente para ele é verdade e ele aceita isso porque ele não está lutando contra aquilo, ele não tem um filtro para aceitar a parte ou não aceitar. Por isso, às vezes, precisa tomar muito cuidado quando uma criança, você põe uma criança para assistir um vídeo, assistir TV, assistir um desenho, parece inocente, mas tem vários conceitos que são passados que nem sempre são conceitos judaicos e a criança que está ouvindo isso, está vendo isso sem nenhum filtro, ela acaba absorvendo coisas não boas. No nosso caso, é uma historinha da Gemara. E a Gemara utiliza esse artifício para passar para a gente conceitos, para passar para a gente uma ideia. Agora, qual é o assunto, então? Se a historinha não é real, qual é o assunto da história? O que nossos sábios quiseram passar para a gente? Então, se a gente analisar um pouquinho, a gente vai pensar, vai dar para ver o seguinte. Essa história se trata de uma conversão. Se trata de alguém que veio se converter ao judaísmo. Ou seja, a historinha está se tratando da definição do judaísmo. Não só do judaísmo, na verdade, da definição de quem é judeu. Alguém que quer se converter, alguém que quer se tornar Yehudi, ele quer se tornar judeu. Mas como você se torna Yehudi? Como você faz parte desse povo? Esse é o assunto da historinha. Esse goi, essa pessoa que veio para Shammai e veio para ele fala, olha, eu quero me converter, mas eu tenho condições. Eu quero a Torá Shebichtav, eu não quero a Torá Shebe'al Peh.
é, na verdade, uma análise judaica, uma análise da Gemara, de qual é a definição do judeu. Alguém que quer se converter e se tornar judeu, o que ele tem que receber sobre ele? O que tem que formar? O que ele precisa aceitar para que ele consiga atingir a alma judaica? Então, a gente não vai entrar no caso de Shammai aqui, certo? Shammai não gostou do que o cara estava pensando, não gostou da forma como ele definiu o ser judeu, mandou ele embora, não aceitou de jeito nenhum, certo? O Shammai, ele tem um caminho por si só. O Shammai, como a gente viu até agora, ele é alguém que é, digamos assim, ele não é extremamente paciente com pessoas que vêm com ideias diferentes. Na continuação, a gente vai ver também, não é que ele é nervoso, não é que ele é bravinho e ele bate, ele empurra, ele dá bronca, ele tem uma ideia por trás do que ele está fazendo. Na continuação, a gente vai ver que Shammai, às vezes, ele passa uma mensagem, ele transmite uma coisa de uma forma um pouco mais forte, para deixar mais claro o ponto dele, mas a gente não vai entrar no caso de Shammai. Agora, Shammai não aceita esse ger. O que esse ger queria? O que essa pessoa que queria se converter pensou? Ele chegou e falou o seguinte, olha, eu aceito a Torá Shebichtav, eu aceito a Torá escrita, mas não a Torá oral. Qual seria a diferença entre a Torá escrita e a Torá oral? O que ele quis dizer com isso? A priori, certo? Se realmente essa história é real, e ele quisesse se converter, e ele quer aceitar somente a Torá escrita, então vai num Beit Din, vai num tribunal dos tzdokim, dos caraítas, e se converte lá. Lá você vai ser aceito, essa é a crença deles. Então isso mostra que essa história não é real. Ele realmente quer se converter e a historinha vai tentar lidar com essa questão. O que é a definição do ser Yehudi? Porque será que pode ser só a Torá Shebichtav? Ou precisa também da Torá Shebel-Peh? Qual a diferença entre esses dois? Então, foi justamente aqui o ponto que eu percebi. O que é a Torá Shebichtav? E o que é a Torá Shebel-Peh? Qual a diferença entre a Torá escrita e a Torá oral? Quem abriu um Tanakh e começa a ler, ele vê que, tá bom, na parte do Sefer Bereshit, Sefer Shmot, contam principalmente a história da criação do mundo, dos patriarcas, a história do povo judeu. Sefer Vaikra Bamidbar, Sefer Vaikra fala um pouquinho sobre as mitzvot de Korbanot. Sefer Bamidbar fala sobre as viagens do povo judeu no deserto, todos os problemas que tiveram lá. E Sefer Dvarim é um resumo de tudo o que aconteceu, um pouquinho de Hazará, voltando sobre tudo o que aconteceu. Quando a gente lê o Humash, pelo menos, a gente encontra mitzvot. Tem lá todas as 613 mitzvot, mas elas são trazidas de formas muito gerais, sem explicação, sem definição clara do que é cada uma. Quando a gente segue em frente no Tanakh, a gente começa a ler os Neviim, a gente começa a ler Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, todas as próximas gerações do povo judeu, lá raramente a gente encontra mitzvot. A gente encontra basicamente no Tanakh a história do povo judeu. Em todas as gerações, a gente tem um pouco dos livros de grandes Yehudim, de grandes pensadores judaicos, grandes rabinos. A gente tem o livro de David HaMelech, o Teilim, os livros de Shlomo HaMelech, a gente tem Mishlei, Kohelet, Shirachirim. Ou seja, a gente tem obras de grandes sábios judeus e a história do povo judeu. Mas Torá, no sentido de Halachá, no sentido de vida judaica, no sentido de as mitzvot e como cumpri-las, a gente raramente encontra isso no Tanakh. Ou seja, o Tanakh ele é basicamente a história do povo judeu. Esse ger, essa pessoa que estava se convertendo, ele veio para Shammai, depois ele veio para ele e falou o seguinte, olha, eu quero ser Yehudi. Eu quero fazer parte do povo judeu. Esse é o ponto. Eu quero fazer parte do povo judeu. Mas para mim, fazer parte do povo judeu significa me conectar com a história judaica, me conectar com a língua, me conectar com a terra, me conectar com o povo, com as pessoas. Ou seja, eu quero me converter, mas eu não quero a parte religiosa do judaísmo. Eu quero a parte nacional do judaísmo. Eu quero fazer parte desse povo, mas sem a parte religiosa. Será que essa pergunta surge de vez em quando? O que fazer nessa situação? Não vamos entrar no caso. Mas alguém que não é Yehudi, decidiu morar em Israel, ele vem morar aqui, ele tem uma bandeira na varanda dele, ele fala hebraico, ele mora em Israel, ele vai para o exército. Será que ele é Yehudi? Será que isso define ele como judeu? Ele faz parte da nação judaica, ele se vê como parte do povo judeu, como parte dessa nação, mas ele deixa de lado o lado religioso. Ele fala, eu quero o lado nacional do povo. É isso que o Ger veio para chamar ele falou, olha, eu quero fazer parte do povo judeu, para mim o povo judeu é um povo incrível, um povo escolhido, eu quero fazer parte. Mas só da história.
só do lado laico do povo judeu, lado nacional. Eu quero o Tanakh, que conta toda a historinha do povo. Eu vejo pessoas grandes, David HaMelech, Shlomo HaMelech, Shmuel HaNavi, Yehoshua, Shimshon, todos esses grandes sábios e grandes líderes do povo judeu. Eu quero fazer parte disso, certo? Mesmo dos grandes filósofos alemães, Nietzsche, certo? Ele é famoso por ser bem negativo. Ele era antissemita e ele falava muito mal do povo judeu. No livro, fugiu o nome agora, um livro sobre a moral, ele fala sobre o judaísmo, ele fala muito mal do judaísmo, mas mesmo ele via como pessoas muito grandes as pessoas do Tanakh. Ele dava muito genealogia da moral, lembrei agora o livro, lá ele fala que o judaísmo é uma religião muito pequena, os judeus são pessoas simples, muito pequenas, mas ele louvava muito, ele acreditava muito na força dos judeus do Tanakh. Para ele, os Yehudim que viveram na época do Tanakh eram grandes líderes, fortes, corajosos, conquistavam, eram pessoas de verdade. O judaísmo hoje em dia não é tão grande. Esse cara vem e fala, olha, eu quero fazer parte do povo judeu, esse povo do Tanakh, mas sim a parte religiosa, essa parte eu não quero. Shammai manda ele embora. Hillel aceita ele, mas de qualquer jeito, Hillel, embora ele aceite ele deixa claro que ele está aceitando ele temporariamente, até que ele venha aceitar também a Torá Shebel Peh. A Torá Shebel Peh, a Gumará, a Mishnah, os Midrashim, isso se trata principalmente do lado religioso do judaísmo. O lado religioso do judaísmo não é algo à parte. O nacionalismo e a religião no judaísmo são duas coisas separadas. Eles formam uma coisa só. Isso é conhecido como nação, certo? O judaísmo não é nem uma religião, nem um povo, é uma nação. É uma união entre as pessoas, o povo e a cultura dele, no caso, a religião. E ele também está disposto a aceitar ele temporariamente, mas porque ele tem certeza que ele vai conseguir ensinar para esse homem que a parte do judaísmo também é a religião. Isso a gente encontra claramente na história de Ruth. Uma das Megilot que a gente tem famosa é a Megilat Ruth, certo? Que ela é lida geralmente o costume é ler ela na festa de Shavuot, e lá a Torá, o Tanakh, certo? Um dos livros dos Ketuvim, Megilat Ruth, conta sobre uma mulher chamada Ruth, que ela foi com a família dela para Moab, e depois, desculpa, não Ruth, Naomi, foi com a família dela para Moab, e quando ela voltou, ela trouxe uma nora não judia, chamada Ruth, e essa nora não judia decidiu se converter. E quando Naomi está falando para a nora dela, olha, vai embora, não vale a pena se converter, é difícil, não tenho nada lá em Eretz Yisrael para você, não vale a pena, fica aí. Ruth fala para ela o seguinte, Ameh ami ve'elokai elokai. Ruth fala para ela, olha, eu não vou embora, eu vou seguir você até o fim, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. O que é essa linguagem dupla? O que ela quer dizer com o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus? Ameh ami ve'elokai elokai. Ela quer dizer justamente isso. Ela estava disposta a se converter, ela das primeiras pessoas a se converterem do povo de Moab, dela vai sair depois David HaMelech, dela vai sair Mashiach. Ela fala o seguinte, olha, eu quero fazer parte, eu quero estar junto com você, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, ou seja, eu quero me tornar Yehudiá de forma completa, tanto o lado nacionalista quanto o lado religioso. Esses dois lados se completam. Essa é a real definição do judaísmo, essa é a real definição do Yehudi. Esses dois lados, tanto a Torá Shebichtav quanto a Torá Shebel Peh. Então, essa historinha, na verdade, ela trata da definição do Yehudi. Quem é chamado Yehudi? E Chachamim traz isso numa forma de história, de alguém que veio se converter, alguém que veio realmente receber essa alma judaica, ele quer se tornar um Yehudi, ele quer receber essa alma que pertence ao povo judeu, e ele se pergunta qual é o jeito certo de fazer isso. Será que eu posso pegar só o lado nacionalista, ou eu preciso pegar também o lado religioso? E ele ensina para ele que, olha, da mesma forma como você acredita no lado nacionalista, porque essa história que a gente te conta, essa história que eu te contei, que está trazida no Tanakh, que contou sobre quem é esse povo, acredita em mim também, quando eu te falo que esse povo, ele tem uma religião. E essa religião é uma coisa unida, intrínseca com a nacionalidade do povo. Você acha que você pode pegar o Tanakh, ler as historinhas e isso é suficiente para fazer parte do povo? Não, saiba que a tradição da história, ela vem junto com a tradição religiosa, e as duas coisas andam juntas. As duas são chamadas de Torá. Isso que a nossa historinha vem contar. A definição do judaísmo, ela tem uma definição. Não é cada um faz o que quer, não é cada um define o judaísmo como ele quer, ele muda o que ele quer, ele aceita o que ele quer. Não funciona assim.
o judaísmo é algo fixo, é algo bem definido, e quem não entra nessas definições, ele está criando uma religião nova, ele não está criando um judaísmo à parte, um judaísmo diferente, mais liberal, mais que combina mais com as pessoas, ele está simplesmente criando outra religião. Alguém que abre mão, alguém que se desconecta do lado nacional ou do lado religioso do povo, ele está perdendo metade do judaísmo dele, metade do ser Yehudi. É isso que a historinha vem passar para a gente de uma forma bem simples, de uma historinha bem que você lia, você pode ler essa historinha, achar muito legal, muito interessante, esse aceitou, esse não aceitou, e acabou por aí. Mas essa historinha toca, na verdade, em um dos pontos principais do judaísmo, a definição de quem é judeu. Bezerra Hashem, na continuação, a gente vai ver mais 2 pontos importantes em alguém que busca viver como Yehudi. São mais 2 historinhas, mais 2 questões levantadas aqui pela pessoa que vem se converter, que na verdade está querendo tratar da definição do judaísmo. Bezerra Hashem, na continuação. Pessoal, até mais. Obrigado por virem.